O tabernáculo de Moisés. Parte 16. No vídeo anterior, exploramos o papel do altar de incenso e sua conexão com o sumo sacerdote. Discutimos como Arão, ao oferecer incenso diariamente, simbolizava a intercessão contínua diante de Deus. Destacamos que o altar de incenso era um lugar de oração e adoração puras, apontando para Cristo como nosso intercessor diante do Pai. Neste vídeo, damos continuidade ao tema do altar de incenso e o sumo sacerdote. Arão queimará incenso aromático sobre o altar todas as manhãs, quando vier cuidar das lâmpadas, e também quando acendê-las ao entardecer. Será queimado incenso contínuo perante o Senhor pelas suas gerações. Êxodo 30 versos 7 e 8. Arão, o sumo sacerdote, deveria oferecer incenso diariamente, pela manhã e ao entardecer, enquanto prestava serviço ao Senhor diante do candelabro de ouro. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos nos santuários ao Deus de Israel. 2 Crônicas 29 verso 7. O incenso deveria subir continuamente ao Senhor, mas as ministrações da manhã e da tarde eram especiais para o Senhor. Mas, desde o nascente do sol até ao poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 1 verso 11. O ministério de Arão no tocante às suas tarefas prestadas diante do altar do incenso e do candelabro apontam para Cristo ministrando a sua igreja, intercedendo por ela e preparando o pavio das lâmpadas e as abastecendo com o óleo do Espírito. Não ofereçam neste altar nenhum outro tipo de incenso. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem ofertas de manjares, nem tampouco derramareis libações sobre ele. Êxodo 30 verso 9. Não deveria haver nenhum outro tipo de fogo ou de incenso no altar de ouro do incenso. O fogo que havia no altar foi aceso soberanamente por Deus. No dia da dedicação do tabernáculo, Deus demonstrou sua aprovação ao acender o altar de bronze no pátio externo com fogo divino, vindo da glória de Deus. Quando o fogo do altar de bronze se acendeu, as brasas foram levadas dali para acender o altar de ouro e o candelabro. Assim, este era um fogo divino, e qualquer outro seria um fogo estranho. Os estudiosos dizem que fogo e incenso estranhos representam falsa adoração. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, e sobre este, incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então, saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Levítico 10 do verso 1 ao 3. Deus só aceita o fogo que vem dele mesmo e que tem como fundamento o sangue aspergido. Tomará também, de sobre o altar, o incensário cheio de brasas de fogo, diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático bem moído e o trará para dentro do véu. Levítico 16 verso 12. Deus enviou o fogo sobre a igreja no dia de Pentecostes. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Atos 2 verso 4. É o fogo do Espírito Santo que faz a fragrância subir e entrar além do véu. Deus só se interessa na adoração que é feita em espírito e em verdade. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4 verso 24. Da mesma forma, incenso, oração, somente deve ser feita em espírito e em nome de Jesus, pois qualquer outro nome é abominação para o Pai, pois eles só aceitam o incenso que provém dele e, que portanto é determinada por ele mesmo. Aliás, esta é a origem da verdadeira oração feita em espírito para cumprir a vontade de Deus. Procede dele, para que ele execute a sua vontade no poderoso nome de Jesus. Somos meros veículos da graça. Graças a Deus por este bendito mistério.
nem holocausto, nem oferta de cereal, nem derramem sobre ele ofertas de bebidas. Este altar não se destinava ao holocausto, nem à oferta de cereais, nem de bebidas. Também não deveria ser usado para sacrifícios de sangue. Este altar era reservado apenas para queimar o incenso. Os sacrifícios deveriam ser oferecidos no pátio externo. Não havia sacrifício de sangue no lugar santo, na área de 2.000 côvados cúbicos, daquele lugar que representa a dispensação da igreja. É a dispensação da graça de Deus. Uma vez por ano, Arão fará propiciação sobre as pontas, chifres, do altar. Esta propiciação anual será realizada com o sangue da oferta para a propiciação pelo pecado, geração após geração. Este altar é santíssimo ao Senhor, Êxodo 30 verso 10. Uma vez por ano, no grande dia da expiação, o sangue pelas ofertas pelo pecado, que havia sido derramado no altar de bronze, deveria ser trazido para o altar de ouro. Este sangue deveria ser aspergido 7 vezes sobre o altar, e especialmente nos chifres. Nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer propiciação no santuário, até que ele saia depois de feita a expiação por si mesmo, e pela sua casa, e por toda a congregação de Israel. Então, sairá ao altar, que está perante o Senhor, e fará expiação por ele. Tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre os chifres do altar, ao redor. Do sangue aspergirá, com o dedo, 7 vezes sobre o altar, e o purificará, e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Levítico 16 do verso 17 ao 19. O sangue de Cristo, nossa oferta pelo pecado, derramado no Calvário, altar de bronze, é a base e o fundamento de seu ministério de intercessão. Jesus se assentou à direita do trono da majestade, altar de ouro, nos céus. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Hebreus 8 verso 1 e 2, e intercede pelos santos e pela igreja. Só o sangue de Jesus pode dar poder ao incenso da oração. Moa parte dele até virar pó, e coloque-o diante das tábuas da aliança, na tenda do encontro, onde me encontrarei com você. O incenso lhe será santíssimo. Êxodo 30 verso 36. Todos estes ingredientes, doces e amargos, bálsamo, ônica e gálbano, deveriam ser bem triturados, moídos e misturados juntamente com o incenso puro, sendo temperados com sal ao final. O resultado era uma essência perfumada, que deveria ser colocada sobre as brasas de fogo do altar do incenso, situado antes do véu. Quando o incenso queimava sobre o altar, a fragrância subia até o véu no lugar santíssimo e todo o santuário ficava impregnado com a doçura do incenso. Da mesma maneira o nosso Senhor Jesus Cristo foi triturado e esmagado em todo o seu ser, espírito, alma e corpo. Ele foi moído e triturado pelas tribulações, provações, tentações e sofrimentos. Ele provou do amargo e do doce. Assim como o incenso era colocado sobre a brasa, o próprio Senhor provou do fogo e, ao fazer isto, ele transformou-se num doce incenso ao Pai. A vida inteira de Jesus foi repleta de orações e de um agradável incenso ao Pai. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5 verso 23. A fragrância da vida de Cristo permeou o Santíssimo Lugar Celestial. Esta fragrância era agradável ao Pai porque em Cristo havia um perfeito equilíbrio entre graça, amor, verdade, misericórdia, santidade e justiça. Só mesmo Cristo poderia ser o mediador entre Deus e os homens. Ele é o nosso grande intercessor. Obrigada por assistir até aqui. Continuaremos a falar sobre o altar de incenso no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.